Oi, gente, meu nome é Lara. Para quem não me conhece, eu fiz faculdade de Engenharia Civil aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. Depois eu fiz meu mestrado em Colômbia, em Engenharia Ambiental. E hoje eu trabalho em consultoria e também tenho a minha própria empresa de mentoria para alunos que querem estudar fora. Hoje a gente vai falar sobre como fazer as cartas de recomendação para quando você for aplicar para faculdades aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa é que a maioria das pessoas acham que, vou pedir carta de recomendação e show de bola. Primeiro, se você está no Brasil, se você está em outro país, né, ou numa escola que não está acostumada a mandar alunos para estudar fora, ou que não tem um histórico de mandar vários alunos para faculdades competitivas, é muito importante que você fale com os professores o que eles têm que colocar na carta. Não assim, eu vou escrever a carta para você, eu vou te falar exatamente como tem que estar tudo na carta. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que é muito importante que certas coisas estejam na carta de recomendação e que eles escrevam as cartas num formato que eles estão acostumados a ler aqui nos Estados Unidos, mas também com o tipo de informação que vai ser relevante para aquela faculdade. Então, por exemplo, quando você vai lá, vai pedir sua carta de recomendação, você quer aplicar para engenharia, seria muito importante você pegar uma carta de recomendação de um professor de exatas, então de matemática, ou de química, ou de física, ou de biologia. De matemática e física eu acho que seriam mais interessantes, ou de química, do que de biologia, mas pode pedir também, então assim, um professor de ciências pelo menos, e um outro professor que pode ser de inglês, pode ser também outro professor de exatas, mas é muito importante que pelo menos um deles seja na área que você vai aplicar. Agora, como que os professores têm que escrever essas cartas? Eles precisam escrever a carta de recomendação demonstrando o que eles estão falando. Então, por exemplo, na hora que eles falarem, nossa, a Lara é muito trabalhadora, ela só é muito inteligente e muito trabalhadora. Tá, até aí eu posso falar isso de qualquer pessoa, certo? Mas o importante é, a Lara é muito trabalhadora. Ela sempre acordava para vir na escola, a gente começava as aulas às 7 da manhã. Só que depois das aulas, ela também trabalhava para ajudar a família dela a pagar as contas. E de noite, ela, fazia vídeo pro YouTube. Então pronto, e aí agora ela tem um canal com 1 milhão de seguidores. Então, assim, nesse caso, dá pra você ver, né? Então, assim, a pessoa não ia pra escola, depois ia pra casa e dormia. A pessoa ia pra escola, trabalhava e depois fazia uma outra coisa de noite que é pra ela, né? Então, é esse tipo de visão que você precisa ter, né? Tudo que os professores forem escrever tem que ter uma demonstração. A Lara é muito trabalhadora, exemplo. A Lara é muito inteligente, exemplo. A Lara é muito resiliente, exemplo. Então, sempre tem que ter um exemplo. Então, na hora que você for falar com o professor, pensa em umas 10 características que vão ser importantes. Por exemplo, proatividade, ser trabalhador, resiliente, inteligente, sensível, gentil, honesto, carismático, comunicador. Então, assim, pensa em umas 5 características, pelo menos, 5 a 10, que o professor pode escrever na carta de recomendação. E aí, dá alguns exemplos. Ou você vai lá com o professor e fala verbalmente, mas o que eu gosto faz no Word, põe uns bullet points, coloca lá, entendeu? Característica tal, trabalhador, exemplo. Característica tal, exemplo. Característica tal, exemplo. E aí, dá para o professor. Isso normalmente é o suficiente para sua carta ficar muito melhor do que se você não tivesse falado nada para o professor, tá? E outra coisa que é importante lembrar é, se você for pedir uma carta de recomendação para o professor, tenta pedir para ele fazer alguns tipos de comparações. Então, por exemplo, digamos que o professor tenha 10 anos de experiência em ensinar geografia em várias escolas. Se o professor escrever, meu nome é tal, eu ensino geografia há 10 anos, já trabalhei em mais de 5 escolas e já ensinei mais de 1.000 alunos. Isso já é o professor está dando um pouco de panorama dele, né? Normalmente isso é colocado no primeiro parágrafo. Aí, quando o professor vai falar do aluno, o aluno é muito inteligente, por exemplo. Se o professor falar, esse aluno é muito inteligente, não só esse aluno se sobressai em comparação com a sua própria sala, né, de aula, com a sua escola, mas dentre os 1.000 alunos que eu já ensinei, esse aluno realmente se sobressai entre todo mundo com quem eu já ensinei. Então, nesse caso, assim, esse aluno realmente é inteligente, né? Não é, tô comparando esse aluno com 30 alunos, tô comparando esse aluno com 1.000 alunos que eu já ensinei. Então, é mais ou menos isso que você precisa ter em mente na hora que você for pedir sua carta de recomendação para o professor. E finalmente, último detalhe, não peça para o professor escrever o nome da faculdade na carta de recomendação.
Porque se você pedir para o professor fazer isso, sua carta vai para todas as escolas normalmente. Quando você aplica no Common App, né, que a maioria das aplicações são feitas por lá, a carta de recomendação enviada pelo professor vai para todas as faculdades que você enviar pelo Common App. Então, fala para o professor ser bem geral, assim, com relação ao nome da faculdade. Fala na sua faculdade, a school like yours, né, uma escola como a sua, para deixar um pouco mais geral, mas para também uma coisa um pouco mais direcionada para a faculdade. Então é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo.